Olá, pessoas! Hoje vamos começar uma série que tem 3 episódios. O primeiro episódio é hoje sobre o cotidiano no meio rural. O que as pessoas comiam, como é que se vestiam, como é que funcionava uma fazenda açucareira, tudo, claro, dentro do século XVI, que é o século que estamos abordando, né? Então vamos lá, vem comigo, não sai daí não. Bom, primeiro vamos falar da estrutura açucareira, né? O povoamento começa na parte litorânea, em que já garante que uma das alimentações mais comuns será a alimentação de peixes e crustáceos. Os senhores de engenho desse século XVI são pessoas que receberam doação de sesmarias das autoridades. Que autoridade? Ou diretamente do rei de Portugal, ou do donatário, ou do governador geral, figuras políticas que já estudamos nas aulas anteriores. A estrutura produtiva será chamada de engenho, que é composta pela casa grande, senzala, capela, área da produção açucareira, que são 3 casas, Casa da Moenda, Casa das Caldeiras e Casa de Purgar. Variava muito a propriedade açucareira, variava muito o engenho, o tamanho da propriedade e da índole do senhor de engenho. Por quê? Porque às vezes o cara é louco. Por exemplo, ele pode botar a senzala bem pertinho da casa grande. Para quê? Para ficar vigiando. Dependendo das posses, dependendo de quantos trabalhadores remunerados ele tem, ele vai fazer casas para essas pessoas dentro da propriedade. Veja. E como eu lhe falei, depende da índole. Ele pode estar fazendo casas separadas para os escravos, ao invés de colocar todo mundo numa senzala, entendeu? Como eu já te falei em outras aulas, tem gente boa e tem gente ruim em todas as épocas. Claro que ser escravista não o coloca na posição de uma pessoa boa, mas de uma pessoa da sua época. Temos também os engenhos pequenos que ele vai ter 3 a 4 escravos trabalhando com ele, com uma pequena moenda. E temos casos de senhores de engenho que ele tem a fazenda, não tem engenho. Ele será chamado de senhor obrigado. Acaba sendo obrigado a moer a cana na propriedade de um outro alguém. Quais são os trabalhadores remunerados dentro da propriedade? Bom, mestre do açúcar, imprescindível, o que acerta o ponto do açúcar, tá? O purgador, que é aquele que vai acompanhar o clareamento do açúcar, a qualidade desse açúcar na casa de purgar. Também é remunerado o capataz, que é o administrador da propriedade, e o feitor, que é responsável pelos escravos. Essa sociedade colonial é estratificada. Por quê? Porque eu estou aqui com o senhor de engenho, está no extrato. Nesse extrato está ele, a família dele e seus agregados. Aí depois eu tenho uma camada média muito pequena. É muito pouca gente que recebe remuneração pelo seu trabalho. Mais nas cidades do que no meio rural. E as cidades são minúsculas, são pequenas. E na base, os escravos negros, escravos índios, escravas negras, escravas índias. Dá uma olhada nessa nossa tabelinha. Como lhe falei, a propriedade açucareira, ela tenta uma autossuficiência. Tem uma produção paralela na propriedade, que é a produção de tabaco e a produção de cachaça. Por quê? Porque são moedas na compra de escravos. Bom, na busca da autossuficiência, muito importante ter bois. Por quê? Porque o boi, ele é o motor do carro de boi, que é o transporte para as mercadorias importantes que estão sendo levados para o porto, que é onde eu vou ganhar dinheiro. É o açúcar. Eu também preciso do boi para a movimentação da moenda. Depende. Tem fazenda que vai mover a moenda com água. Tá? Bacana, né? E eu preciso do boi para alimentação. Carne, raramente. Eu preciso mais do leite. Do leite eu faço manteiga. Já te falo de alimentação. Calma aí, não sai daí. Qual é a base alimentar de uma família do século XVI? Naquela época, como até hoje, depende de quanto você tem de dinheiro, depende de onde você mora. Então, tá, você é o senhor de engenho, você é a família dele, agregados, base. Vamos ter o aipim e o milho. De escravo também? Escravo também. Da camada média também? Camada média também. Aipim in natura, aipim tapioca, aipim farinha de mandioca.
né? Milho fubá, milho polenta, milho curau, milho pamonha. Olha pamonha, olha pamonha, olha pamonha. Proteínas. Vamos comer galinhas e porcos que são criados no quintal e vamos comer carne de caça. Se comia de um tudo, capivara, queixada, anta, paca, viado, jacutinga, tatu, cutia, nó. Fruta. Ah, agora chegou o momento. Tarará. Frutas. Quais frutas existiam aqui quando os portugueses chegaram? Quais frutas são nativas do Brasil? Banana é? Não! Coco? Também não! Nossa, Thaís, mas é tão entranhada na nossa culinária atual. Está vendo? Vieram do Sudeste Asiático, produzido no Brasil pelo Duarte Coelho, lá da capitania de Pernambuco. A banana também vem nos navios negreiros. O que são genuinamente brasileiros? O caju, a goiaba, o maracujá, jabuticaba, a pitanga. Legal, né? Thaís, o açaí é daqui? Claro que é. O Guaraná é daqui? É, mas da região amazônica. Nós estamos ainda no século XVI, em que o povoamento é no litoral brasileiro e ainda não na região amazônica. E o que os portugueses trouxeram? Os portugueses trouxeram bacalhau, que não é português, é da Noruega, mas é do hábito alimentar português. Vão trazer os queijos e vão trazer o azeite de oliva. Como o azeite de oliva era muito caro naquela época, então vai ser substituído por outras alternativas. O óleo de coco, que hoje está na moda de novo, né? O azeite de dendê, que é trazido nos navios negreiros também. E os escravos, o que é que comem? Depende. Lembra que eu te falei? Às vezes depende mais da índole, do caráter, desse senhor de engenho. Nós vamos ter várias propriedades que se guardam domingo e dia santo. O escravo não trabalha domingo e dia santo. Aí nesse dia santo, o que ele pode fazer? Ele pode pescar, ele pode caçar, ele pode pescar, ele pode colher fruta. Você tá entendendo? Agora tem gente que é ruim. Aí o escravo não vai poder fazer nada, não vai poder plantar nada, não vai poder caçar nada, não vai poder pescar nada. Bom, amiguinhos, na próxima aula vou te falar como são feitas as casas, como se vive na cidade. E só para te dar uma palhinha, as pessoas dormem em cama? Não é nada, tudo rede. Muito raro uma cama. Rede e esteira, tá? Mas isso eu te conto melhor na aula que vem, tá bom?